Os profetas no Antigo Testamento desempenharam um papel importantíssimo através de seus ministérios ao longo da história. Suas vidas são dignas de imitação e grande respeito. São lembrados e referenciados tanto por terem sido fiéis a Deus, quanto pelos escritos que nos legaram. Assim procuramos entender um pouco do ministério que desempenharam, a relevância de seus escritos e o caminho que prepararam para a vinda de Cristo. O que é um profeta? A palavra profeta pode ser entendida etimologicamente nas duas línguas. No grego, profetes, que traz a ideia de falar adiante ou falar no futuro, na Septuaginta. No grego do Antigo Testamento, aparece como tradução as duas palavras hebraicas, vidente ou malak, que significa mensageiro. Na língua hebraica, a palavra aparece não haver etimologia confiável, mas segundo alguns eruditos pode ser entendida por porta-voz. No sentido bíblico, um profeta é um porta-voz de Deus que transmite a palavra e prediz o futuro, seguindo os desígnios do Senhor. É o mensageiro das coisas divinas aos homens. Quando falavam movidos por Deus, eram recebidos como a própria palavra do Senhor. Eu ponho as minhas palavras na tua boca, segundo Jeremias capítulo 1, verso 9. Nos textos da Sagrada Escritura, é possível identificarmos pelo menos duas categorias de profetas. Aquele que queremos falar aqui, que são identificados com o Antigo Testamento, e outra que abordaremos depois. Aqueles que aparecem na Nova Aliança. Entendendo bem o que discorremos acima, podemos ir adiante em nossa exposição sobre o profetismo no contexto do Antigo Testamento e o papel que os profetas desempenharam no desenrolar da história bíblica. O profetismo no Antigo Testamento. No contexto veterotestamentário ou do Antigo Testamento, os profetas eram um meio que Deus usou para transmitir verdades e servirem para produzir o arcabouço teológico que apontava para a vinda de Cristo e a sua obra redentora. Junto com os sacerdotes, eram os meios de comunicação com o povo, cada um do seu modo, e representavam dois dos três ofícios que se cumprem plenamente em Jesus Cristo. Eles desempenhavam um papel de autoridade entre o povo de Israel. Suas palavras possuíam autoridade, segundo Jeremias, capítulo 1, verso 9. Atuavam juntamente com os reis em algumas ocasiões, e em outras em oposição a eles, quando estes se desviavam dos caminhos do Senhor. No plano local, eram guias espirituais e moral do povo de Israel, desmascarando os falsos profetas, conduzindo o povo à prosperidade, à conversão dos seus maus caminhos e profetizando os juízos de Deus, segundo Oséias capítulo 10, verso 1 e 2. Já no plano amplo, universal, eram os instrumentos que Deus usava, assim como a lei, para servir de mediadores entre os povos e o plano de anunciação da vida daquele que viria para restaurar as almas e conduzir os homens a Deus. Foram os oráculos do Senhor, sendo movidos no processo de revelação da providência de Deus nos tempos até o cumprimento das promessas. A lei e os profetas são os testemunhos por qual Deus anuncia a sua palavra. São eles que anunciaram a justiça de Deus em seus ofícios, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, segundo Romanos capítulo 3, verso 21. Sendo assim, é possível dizer que essa categoria de profetas no Antigo Testamento foram homens capacitados por Deus com uma unção especial, que além de auxiliar em suas funções junto às necessidades de seu próprio tempo, os capacitou a transcenderem suas próprias, ou melhor, suas épocas, com profecias que superariam as necessidades cotidianas. Sendo os meios de Deus, usou para anunciar suas promessas e estabelecer a primeira parte de sua revelação, sem a qual a revelação plena não poderia ser completa. Entre os grandes profetas bíblicos, Moisés é certamente um dos mais importantes, juntamente com Elias, outros que deixaram seus escritos no Antigo Testamento, além do Pentateuco, escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, onde se encontra a lei. Temos os escritos dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, e os profetas menores, Oséias, Joel, Obadias, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Zacarias, Ageu, onde estão toda a base da lei dos profetas. Mas afinal de contas, ainda existem profetas? Entendendo bem o que foi exposto até aqui, sabemos que os profetas do Antigo Testamento foram homens com capacidades dadas por Deus de se comunicarem com Ele. Recebiam revelações, seja por sonho, visões,
voz audível ou por qualquer outro meio, com a finalidade de servirem como mediadores entre Deus e seu povo Israel, e que nesse interim, pela providência divina, produziram parte das Escrituras. Foram eles que anunciaram a vinda e a nova aliança do seu Messias, cumprindo essa missão extraordinária. Seu propósito já não era mais necessário, pois com a vinda do Messias prometido, veio com ele também uma nova dispensação ou aliança que concluiria o processo de redenção. Através de Cristo, o processo da revelação de Deus sobre esta questão, é importante entendermos que o próprio Jesus diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Segundo Lucas, capítulo 16, verso 16. Aqui nosso Senhor anunciou o reino e declara de forma enfática o papel cumprido pela lei e pelos profetas, deixando claro que os meios anteriores de revelação havia passado a outro nível, e João o Batista era o último da antiga linhagem profética. Outra forma de entender a questão é o caso registrado em Mateus e em Lucas, onde Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, sobe ao monte para orar e algo sobrenatural acontece. Jesus se transfigura em glória diante deles, e eis que lhes aparece Moisés e Elias falando com ele. Mateus 17, verso 3, o espanto foi tamanho que Pedro, o sanguíneo, propõe 3 tabernáculos, e ali mesmo, antes de terminar de falar, Deus, o Pai, interfere veementemente, e saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Lucas 9,35. A passagem nos mostra algo fenomenal. Moisés é o representante da lei e Elias dos profetas. E quando Pedro propõe os tabernáculos, Deus interfere e diz que Jesus é o seu filho amado, e era a ele, a partir dali, que deveriam ouvir. E erguendo eles os olhos, ninguém viam senão unicamente Jesus. Mateus 17, verso 8. Vejamos que o autor dos Hebreus diz em seu tratado, ao confrontar alguns dos cristãos hebreus que insistiam em voltar às antigas práticas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo seu Filho. Deus falou de muitas maneiras pelos patriarcas e pelos profetas, mas agora nos tempos dos apóstolos fala pelo Filho Jesus Cristo. Fica claro que as Escrituras apontam para que um novo tipo de comunicação de Deus com os homens através de Cristo, a revelação perfeita de Deus, o Logos divino. Sendo assim, é perfeitamente claro que Cristo não só veio entender a salvação por meio da graça aos gentios através do seu sangue, mas ele próprio, a revelação plena de Deus aos homens. A função dos profetas nos moldes do Antigo Testamento havia terminado, e Cristo inaugura nele próprio uma nova revelação. Portanto, Cristo terminou o ministério profético no antigo padrão, e nele se cumpriu a parte das promessas profetizadas por eles, pois outros ainda se cumprirão após a sua segunda vinda. Por ora, entendemos que hoje não há profetas como no Antigo Testamento, mas fica a dúvida: há outros tipos de profetas? Isso veremos mais adiante em um outro vídeo, quando falaremos os tipos de profetas que aparecem também no Novo Testamento. Eu quero agradecer a você pela sua atenção nesse vídeo aqui, por mais esse estudo que nós fazemos aqui nesse canal. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero também que isso venha trazer edificação para a sua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Portanto, receba da parte de Deus esse conteúdo sagrado e abençoado, que com certeza fará toda a diferença na sua vida daqui para frente. Eu sou Jackson Calado, um grande abraço para você e a paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, sugerir um tema para que nós possamos trabalhar aqui neste canal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.